straight to hell. Vamos falar hoje 3 horas diretos ao inferno. We see here two people, Vimos aqui 2 pessoas, among others, many others, no meio de tantas outras. but we see specifically two people who had the chance to get saved, Vimos estas pessoas que tiveram a oportunidade de serem salvas. and one of them did take that chance, Deles tomou essa oportunidade, but another one didn't. mas o outro não. So perhaps you think, what an unlucky man. Talvez vocês estejam a pensar que homem sem sorte. What an unlucky man, and I believe this was the most foolish man in the history of man. Eu acredito que este tenha sido o homem mais tolo na história da humanidade. We can think about it, every motive, well, he was dying, he was, Podemos pensar em todos os motivos que ele estava a morrer. but I believe he was a fool for not accepted the Lord Jesus Christ as a personal Savior. Mas eu acredito que ele tenha sido um tolo em não ter aceito Jesus Cristo como Salvador pessoal. The Bible says only a fool not believe in God. A Bíblia diz que apenas um tolo não crê em Deus. So if you take a note, the first point is here, I think he was the most careless and fool man on the history of mankind. Então, se vocês tomam notas, o primeiro ponto é o homem mais tolo na história da humanidade. But before we judge him, Mas antes de o julgarmos, may I say to you today, this morning, eu tenho que vos dizer esta manhã, today is nothing changing. hoje nada muda. It's same like it was in that time, is still today going on. Tudo o que acontecia naquele tempo continua a acontecer nos dias de hoje. And let me tell you, the devil is in the business of confusing people. E deixem dizer-vos que o diabo continua o trabalho de confundir as pessoas. If he's the one who wants you not to get saved, if you're not saved, that's the devil. Se vocês não são salvos e querem ser salvos, isso é o trabalho do diabo. I don't know how many people that are saved here, how many are not. Eu não sei quantas pessoas aqui são salvas, quantas não são. And perhaps some of them, they are religion, but not saved. Talvez alguns sejam religiosos, mas não salvos. I was one of those. Eu já fui um desses. And here we see a people, a man, who heard about promising salvation to his neighbor, fellow condemned people, E nós conseguimos ver aqui um homem que ouviu a mensagem da salvação dos seus vizinhos. and também yet in condenados. his last moment, instead to accept the salvation of the Lord, E naquele último momento, em vez de aceitar a salvação do Senhor, he chose to mock God. Make fun of him. ele escolheu gozar com Deus. And make fun of God. The Son of God, the Jesus Christ. Gozar com o Filho de Deus, Jesus Cristo. If you're Son of God, Se tu és o Filho de Deus, come down vem aqui and save me e salva-me. and us together. But Jesus Christ was the Son of God. Mas Jesus Cristo é o Filho de Deus. And another guy, E o outro homem, he recognized that. ele reconheceu isso. May I say this? In that time, I don't believe was a person who not hear about what Jesus, his ministry, doing in that area. Eu não acredito que naquele tempo não houvesse uma pessoa que não conhecesse Jesus. Jesus was probably the number one subject talking in all the Israel. Jesus Cristo devia ser o motivo principal de conversa por todo All of Israel. Israel, over Jerusalem was talking about this man, this prophet who claimed to be Son of God. Toda Jerusalém falava sobre esse homem que dizia ser o Filho de Deus. And surely this guy was listening, probably in some way or another, about Jesus Christ. E esse homem terá ouvido só acerca de Jesus Cristo. But nevertheless, in the last moment of his life, he had the chance to choose Jesus Mas apesar de tudo, no último momento da sua vida, ele teve a oportunidade de escolher Jesus. and believe in his salvation, Crer na sua salvação. but he didn't. Mas ele não o fez. Can we imagine the horror what he meant after he died? Conseguem imaginar o horror que ele experienciou depois de morrer? Anurag have those beautiful pictures. I don't know where he get it from, O irmão Anurag tem estas figuras que eu não sei onde ele as encontra, but he's a computer guy. mas ele é um homem dos computadores. But this is a good picture. Mas esta é uma boa imagem. Look good at it. If you're Vejam, not saved, olhem bem para ela, se vocês if não you são didn't salvos, accept Jesus Christ as your personal se Savior, não aceitarem Jesus como vosso Salvador pessoal, that will be your place. aquele será o vosso lugar.
That will be my place if I did not accept Jesus Christ as a personal Savior. Aquele seria o meu lugar se eu não tivesse aceito Jesus Cristo como Salvador pessoal. This man, in his last moment, Aquele homem, no seu último he momento, had the chance, ele teve a oportunidade, yet he rejected. mas ele rejeitou. That's why I believe he was the foolish man what ever existed. Por isso eu acredito que tenha sido o homem mais tolo que He existiu. missed heaven Ele falhou o céu by 3 hours. por 3 horas. Look, let me see here. If we see in verse 48, I think it is. Wait a minute, hold on. No, in verse 44. No Look at the verse versículo 44. 44. E era já quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até à hora nona, escurecendo-se o sol. So the 6 hours in the day, it's what? Who knows? And the Jewish. Nos 6 outros, hours is a hora sexta, o 12 que é? o'clock, right? São as 12. And then we have the darkness, 3 hours. E depois tiveram escuridão durante 3 horas. And then we have the verse 45 and 46 describe after this Christ give up his soul and die. E depois o homem de Deus entregou a sua alma e morreu. Jesus, no? Jesus give up his ghost. Jesus Okay. entregou a sua alma e So morreu. we have approximately 3 hours. Tivemos aproximadamente 3 horas. That's why I wrote the title of this preaching in 3 hours, straight to hell. É por isso que eu escrevi que o título desta mensagem seria em 3 horas rumo ao inferno. Then we have the opposite, Depois temos o contrário. in 3 hours, straight to paradise Em 3 horas rumo ao paraíso, with Christ. com Cristo. Can you imagine that? Conseguem imaginar isso? Whole your life to live in darkness, Toda a vossa vida a viver em trevas, do all kind of stuff. fazer todo o tipo de coisas, Mock God, stealing, killing, whatever it is. roubar, humilhar a Deus, matar, o que seja. And it come a time when you will pay for your sin. E vai haver um tempo em que irão pagar pelos pecados. And here it is, you have one chance only. E aqui ele teve uma oportunidade apenas Stay beside the Son of God. de estar ao lado do Filho de Deus. And you have the chance to get saved. Teve a oportunidade de ser salvo. And he took it. E ele desperdiçou-a. E ele aproveitou-a. And God cleaned up his last past, the whole past. E Deus limpou todo o seu passado. Forgive him E perdoou-o. and take him in paradise. E tomou-o no paraíso. Look what the Bible says to him. Vejam o que diz a Bíblia. It says, he said in verse 42, No versículo 42. and it says unto Jesus, Lord, remember me when thou comest in thy kingdom. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. You know what Jesus said? E sabem o que disse Jesus? Let me see about it. Let me think about it. Deixa-me pensar sobre isso. I might remember you. Eu posso me lembrar de ti, No. mas não. This, Jesus says to him, O que Jesus lhe disse the same I will say to anybody who come to him. é o mesmo que ele dirá a qualquer um que vier a ele. Forgive him. Perdoá-lo. And from that moment on, E a partir desse momento, salvation is his. a salvação é sua. See? When we get saved, Quando nós somos salvos, when we choose Jesus Christ, quando escolhemos Jesus Cristo, when we have his blood wash away our sins, quando o seu sangue lavou os nossos pecados, we will not be saved. nós não iremos ser salvos. We are saved. Nós somos salvos. Look what it says here. Vejam o que diz aqui, And Jesus said in 43, no versículo Jesus said 43. unto him, Verily I say unto thee, E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. today. Hoje. But it was not today, it was just few hours. Mas não foi hoje, foi apenas umas horas depois. Today will you be with me in paradise. Hoje estarás comigo no paraíso. I save you right now Eu salvei-te neste momento, because you believe in me. porque tu creste em mim, In the last part of your life, no último momento da tua vida. the neighbor see that, O vizinho, o colega viu isso hear that, e ouviu tudo isso. and he have 3 hours to decide for that. E ele teve 3 horas para escolher He didn't choose it. e ele não escolheu. He chose to go to hell. Ele escolheu ir para o inferno. May I say this to you? E deixem dizer-vos uma coisa.
nobody today go to hell Ninguém hoje vai para o inferno before he had the chance to take Jesus Christ as a personal Savior. antes de ter a oportunidade de ter Jesus Cristo como Salvador Oh, pessoal. Pastor, you know, those people in Africa somewhere isolated, Mas essas pessoas nobody em go there as África, a missionary. isoladas, ninguém vai lá como missionários. Paul said you can look around and realize there is a God Mas who created all of those. Paulo diz, podem olhar à vossa volta e perceber que existe um Deus que criou tudo isto And you're not without fault. e que nada falha. This means if nobody tell you, you can look around and say, these flowers, is a fake flower. Se ninguém vos disser, vocês podem pensar, estas But you flores can não são say- verdadeiras. These flowers, wow, is great, is magnificent. Mas podemos ver que estas flores são This perfeitas. lion is great, is magnificent. Somebody made those. Este leão pode ser magnífico, alguém o criou. On this day, this guy who created this creator, I want to worship. Este Deus, o Criador, eu quero adorá-lo. And that counts as salvation. E depois vem salvação. But I believe God will bring somebody to talk to you about salvation. Mas eu acredito que Deus irá trazer alguém para falar da There are salvação. stories and stories and stories. Existem muitas histórias. When a plane come down and guess what? A Christian was on the board and survive and go and tell those people. Quando as pragas vieram, os cristãos sobreviveram e foram falar às In outras South pessoas. Africa and South America, some of those people in all time when they eat people, they was killed, the missionary killed, but they had the chance to listen first about God. Em alguns locais da América do Sul, que os missionários foram mortos e comidos por outros, mas eles tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Do you know that God will give you the opportunity to listen about God? Deus vai dar-vos a oportunidade de ouvirem falar sobre Ele. I can shake it. I cannot shake it. To think about it, those people who died with my son, Eu consigo pensar naquelas pessoas que morreram com o meu filho. someone accept Christ in the last moment, Se alguns deles terão aceito Cristo no seu último momento, who died with my son, aqueles que morreram com Ele, and perhaps one e talvez said, what this fool says, I want heaven, e terá dito aquilo que este tolo disse, eu quero ter também, and get saved. e terá tomado a oportunidade And da then be salvação. with my son in heaven. E talvez esteja com o meu filho agora no céu. I can shake it. I cannot. See, God give a chance to anybody. Deus dá uma oportunidade para todos. This fellow had a chance to get saved, Aquele colega teve a oportunidade de ser salvo, yet he chose not to. mas ele escolheu não ser. A fool. Foi tolo. A fool. And then the second point, E em segundo lugar, he was a man who don't love God, foi um homem que não amava a Deus and he didn't care about his eternal life. e não se preocupava com a sua vida eterna. In Romania, when I can speak to people, Na Roménia, quando eu podia falar com as pessoas, many times, I give the gospel to people muitas vezes, quando eu entregava o Evangelho às pessoas, along with the track, com os folhetos, and they don't care. e eles não se preocupavam. I ask him, you don't care if you die tomorrow, where you going? Eu perguntava-lhes, tu não te preocupas se morres amanhã, para onde é que tu vais? You don't care where you're going? Não te preocupas para onde é que vais? The Bible said it doesn't matter if you gain the whole world, what is that good to you if you lose your soul? A Bíblia diz que não importa se ganhares todo o mundo, que é bom para ti se perderes a tua alma. There are people who don't care Mas existem pessoas que não se preocupam, because they are naive porque são ingênuas and they don't think about it. e não pensam sobre isso. It is appointed unto man once to die, Mas está destinado ao homem morrer um dia and then the judgment. e depois virá o julgamento. I have time. Eu tenho tempo. My daughter was 16 when she had a first aneurysm, A minha filha tinha 16 anos quando teve o seu primeiro aneurisma, when she stayed between death and life. quando esteve entre a morte e a vida. My son was 25, O meu filho tinha 25 anos when he's now with the Lord. e agora está com o Senhor. You don't have time. Vocês não têm tempo. You only time have what God give it to you. O único tempo que vocês têm é aquele que Deus vos dá. This is it. E apenas isso. Did you know that you have an appointment
with that. Vocês sabem que vocês têm um dia destinado para morrer. Everyone. I don't want to scare you. Eu não quero assustar-vos, mas I love you. todos vocês, eu amo-vos. I have an appointment when I will die. Eu tenho um dia destinado em que vou morrer. And no matter what I will do, I will be present in that appointment. E não importa o que eu esteja a fazer, esse será o meu dia. My son was in Ukraine, O meu filho estava na Ucrânia and he was appointed there, his appointment. e esse era o seu dia destinado. I don't want him to go. Eu não queria que ele fosse. Nobody want him to go. Ninguém queria que ele tivesse ido. But he said, Daddy, I have to go Mas for ele the disse- souls, the people who fight for Ukraine. Mas ele disse, pai, eu tenho que ir pelas almas daqueles que lutam na They Ucrânia. have the chance. Ele teve a oportunidade. They have 3 months. Eles tiveram 3 meses de oportunidade. And 16 or 18, I don't remember, died with him E 16 ou 18 pessoas morreram com ele in one instant. num instante. I wonder how many of those will realize, I need Jesus. Maybe in the last seconds they have. Eu pergunto quantos deles terão percebido que precisavam de Jesus nos últimos segundos que tiveram. Yeah, you can get saved if you have the time. Vocês podem ser salvos se tiverem tempo. This guy, he didn't thought about it. Este homem não pensou sobre isso. Man, I will die and this is it. I have a good life before. Eu vou morrer e é isso, eu já tive uma boa vida. Maybe he was a thief, Bible says. Maybe he have a lot of people rob and now have a little bit, had a little bit of money, living good. Talvez ele tivesse sido ladrão, tivesse roubado muitas pessoas, tivesse algum dinheiro e vivesse bem. Until he was caught. Till he was caught. He was, Até ele ser capturado. and then stays beside E Jesus. ficou depois ao lado de Jesus. When he thought, this is it, I'm going to die and this is it. Quando ele pensou, bem, eu vou morrer e é apenas isso. He had the chance. Ele teve a oportunidade, I didn't take it. mas não a He aproveitou. didn't believe it. Ele não acreditou. It's same like today. E é o mesmo nos dias de hoje. Sometimes I want to go to the people and slap them, really slap them. Às vezes Wake eu up! queria ter com as pessoas e realmente bater-lhes e dizer, acorda. You're going to go to hell if you don't take Jesus Christ as a personal Savior. Tu vais para o inferno se não tomares Jesus como Salvador pessoal. But then I am mean. Mean. Mas eu What is mean? sou fraco. Yeah, but wicked. No, Sou fraco. orgulhoso. Mal Mas eu- person, because, you know. Mas eu seria má pessoa se fizesse isso. But that's true. Mas isso é verdade. I see people with cancer, just few months to live. Eu vi pessoas com cancro, com apenas alguns And I meses give para them the viver. testimony, the testimony. Eu dei-lhe o testemunho, Yeah, no accept. mas não aceitaram. My father-in-law, I stayed with him so many times on my table and talked to him about it. O meu sogro, eu falei muitas vezes com ele. And now he is in hell E agora ele está no inferno. and burning alive and doesn't consume. E a arder vivo e não será consumido. This man didn't care about his eternal life. Este homem não se preocupou com a sua vida eterna. Everybody will live forever. Toda a gente irá viver para sempre. Did you mark this down? Did you write this down? Vocês já escreveram isso? You're going to live with Christ Vocês ou vão viver com Cristo, if you choose him as a personal se o Savior, tiverem escolhido como Salvador pessoal, or you're going to live in hell ou vão viver no inferno, with the devil, burn together. a arder juntamente com o diabo. Everybody live forever. Mas toda a gente vai viver para sempre. The problem is you choosing. What do you O choose? problema é a vossa escolha e aquilo que vocês escolherem. God wants you not to go to hell. Deus não quer que vocês vão para o inferno. God loves you, Deus ama-vos. and He give the best He have for you. E Ele deu-vos o melhor que tinha por vocês. This man Aquele homem stay close to close proximity with Christ. ficou perto de Cristo. He probably can see Him. Ele talvez o tenha visto e falado com ele. And instead to realize and to accept His E em salvation, vez de perceber e aceitar a sua salvação, He make fun of him in the last moment of his life. ele gozou com ele no último momento da sua vida. Point 3, Em terceiro lugar, I believe right now this man is in hell and screaming in horrible pain. eu acredito que esse homem neste momento está no inferno a gritar com dores horríveis. And everything he think about it, E tudo o que ele pensa, why I didn't accept it.
Porquê é que eu não aceitei? Why I was so stupid. Porquê é que eu fui tão estúpido? Why I was so pride. Porquê é que eu fui tão orgulhoso? And don't accept Christ as a personal savior, like my neighbor did. E não aceitei Jesus Cristo I como was Salvador. there. I had the chance. Eu estava lá, eu tive a oportunidade. I could be in heaven now. Eu poderia estar no céu agora. I could be with Christ now. Eu poderia estar com Cristo agora. I can have all I want now. Eu poderia ter tudo o que queria agora. And all I have, I am burning alive in this hell. E tudo o que eu tenho é estar a me queimar vivo no inferno. And think about forever and ever and ever on these 3 hours. E pensar para sempre acerca dessas 3 horas. Oh, he missed Que ele- heaven by 3 hours. Que ele falhou o céu por 3 horas. Oh, Pastor, this, not happen to everybody. Yeah, that's true. Mas pastor, isso não acontece com toda a gente, é verdade? But there are people, my wife, go there to the hospital to a lady, and she gets saved. A minha esposa foi falar com uma senhora ao hospital e ela salvou-se. 2 days later, she died. 2 dias depois, ela faleceu. I was in America in a mission conference, Eu estive na América numa conferência de missões and God impressed in my heart e Deus impressionou o meu to coração go to Romania earlier. para ir para a Roménia mais cedo. 2 brothers, they were thieves. 2 irmãos que eram ladrões. One was in jail. Um estava preso One was in house because he was too young to be put in jail. e outro estava na rua porque ainda era muito novo para ser preso. Both got saved. Ambos foram salvos. One of them go back to his own life after get saved Um deles voltou à sua vida depois de ser salvo and get killed e morreu. 3 months after get saved, 3 meses depois de ser salvo. among others who get saved already. E outros também que foram salvos. I'm thinking about the rest of my life. Eu penso sempre durante o resto da minha vida. What happened if I wouldn't listen to God and go back to Romania earlier than planned? O que é que aconteceria se eu não tivesse ouvido Deus e tivesse ido para a Roménia mais cedo do que Ele planeou? See, we don't realize how important is one soul. Nós não conseguimos perceber o quão importante é uma alma. And we put price in one soul. We put price in one soul. E nós colocamos um preço nas almas. Those people here among us here, Estas we do here, pessoas aqui no nosso meio. but those people who we support, this they do. Mas estas pessoas que estão a suportar as missões, elas preocupam-se. They try to reach people for Christ, Elas tentam alcançar as pessoas por Cristo. and we will have a part in it. E nós temos uma parte nisso. See? People say, well, he was unlucky, man. As pessoas dizem, bem, ele teve azar. I don't believe this. I believe he was the foolish man whatever. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que ele tenha sido o homem mais tolo. And I believe, like the Bible says, today is the day of salvation. E eu acredito, como a Bíblia diz, que hoje é o dia da salvação. He only had 3 hours to repent. Ele That's apenas it. teve 3 horas para se He arrepender. didn't need 3 hours to repent. He didn't need. He don't Ele- need to ele- pray 3 hours. Ele não precisava de 3 horas para se arrepender, não precisava But de he orar had 3 this horas. window for 3 hours. Mas teve essa janela de 3 horas And then the window is closed. e depois a janela fechou-se. You know what happened after that? Sabem o que é que aconteceu depois disso? Jesus died. Jesus morreu. Sabbath is coming. O sábado diz, veio. So they break the legs so they can be hanging and die, not breathe anymore. Eles quebraram-lhes as pernas para que eles ficassem pendurados e não conseguissem respirar. And wake up in hell. E ele acordou no inferno. Why I'm here? E questionou-se, porquê é que eu estou aqui? Oh, it was true. It was true what the pastor says. It was true what Christ says. É verdade o que Cristo disse, o que o pastor disse. It was true what the Bible says. É verdade o que diz a Bíblia. But I thought it's a joke. Mas eu pensava que era uma piada, uma brincadeira. I thought it's just a religion thing. Pensava que era apenas uma coisa da religião. I thought it's not for me. Eu acho que não era para mim. Then I imagine my son. Eu consigo imaginar o meu filho. You know, he was bombed by eating. Sorry. When they eat, he was bombed. Ele foi atingido quando estava a comer. He was eating. Hey, how's it going? Eles estavam na refeição. Dead. Instant. Chegou a bomba e eles morreram. Naquele Wake up in instante. heaven. E acordou no céu. Christ, thank you for my salvation. Cristo, obrigada pela minha Thank you salvação. for dying for me. Obrigada por morreres por mim. Instant.
Foi instantâneo. Salvation is instant. A salvação é instantânea. All he have to do Tudo o que ele teve que fazer is believe. foi crer. The glory of God, the grace of God, A glória de Deus e graça de Deus, when we accept that, quando nós o aceitamos, the blood of Christ will clean us for all our righteousness. o sangue de Cristo vai limpar-nos de todos os This pecados. fool was seeing literally the blood of Christ Aquele tolo viu literalmente o sangue de Cristo and he didn't accept it. e não aceitou. As a result, Como resultado, straight to hell in 3 hours. ele foi direto ao inferno em 3 horas. Let us pray. Vamos orar. The Heavenly Father, Lord, Querido Deus, thank you for your salvation. obrigada pela tua salvação. Lord, it is through grace, Senhor, é pela graça, by faith, pela fé, through your blood. pelo teu sangue. It's not what I deserve. Não é aquilo que eu mereço, It's not what I'm working for. não é aquilo pelo qual eu trabalhei. It's only because of your grace. É só por causa da tua graça. Lord, thank you for dying for me. Senhor, obrigada por morreres por mim. Thank you for your salvation. Obrigada pela tua salvação. Lord, I know one day I will see you again Senhor, eu sei que um dia eu te verei novo, because I accepted porque eu aceitei your salvation. a tua salvação. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. I will see my son one day. Eu verei novamente meu filho um dia. Lord, if it's somebody here Senhor, se há alguém aqui who might be like this fellow, que pode ser como esse homem, he don't care about his destination, his eternal life. que não se preocupa com o seu destino, com a vida Because this eterna, life will come to an end one day. Even if he lived 90 years, it will come to one day. porque a vida chegará ao fim um dia, mesmo que ele viva por muitos anos. But the idea is he doesn't know how much he have. Mas a ideia é que não sabemos quanto tempo We temos. don't know how. I might be dead next week, Lord. Eu posso morrer na próxima semana. And it's okay E está tudo bem, because I know I am saved. porque eu sei que sou salvo. I know where I'm going. Eu sei para onde irei. But Lord, maybe somebody here said, Pastor, I don't know where I'm going. Senhor, mas se alguém aqui diga, pastor, eu não sei para onde eu Oh, vou. I know I'm not saved, Lord. I know that, Ou eu Pastor. sei que não sou salvo, Senhor, eu sei Would you disso. please pray for me? Por favor, ora por mim, So not end up like this fellow who Para- was so fool and end up in hell. para não terminar como essa pessoa tão tola que acabou no inferno. Lord, he didn't take the chance. Senhor, ele não tomou a oportunidade. But here, this moment, again, might somebody be in the same spot like this fellow. Mas alguém aqui neste momento que esteja na mesma situação, And he can accept like the one e ele pode aceitá-lo como outro, or reject like this fellow. ou rejeitar-te como este. Lord, it's up to you. Senhor, é contigo. No up to you as God, up to you person. É contigo, com Deus. Lord, help such a person. Senhor, ajuda essa pessoa. Everybody had this down, ball down, but Toda a butt gente down. com a cabeça curvada, Nobody look around. que ninguém olha à sua volta. Nobody. It's somebody here says, Pastor, I'm not saved, Alguém aqui que diga, pastor, eu não sou salvo, but I want to be saved. mas eu quero ser salvo. Would you please show me from the Bible Por how favor, to get mostra-me na Bíblia como eu posso ser salvo. saved? If you're Portuguese, we have Portuguese people. Se forem